Você está furioso com Deus? Por que tantos homens ficam furiosos com Deus? O tema de hoje vai tratar disso. Homens furiosos com Deus. Então, se prepara aí e bora lá para mais um vídeo do canal? Por que tantos homens e a humanidade está furiosa com Deus? Alguns anos atrás, um jovem cantor famoso, ele perdeu a sua vida juntamente com a sua namorada. Foi constatado que seu veículo estava a mais de 150 km por hora. E em uma entrevista para as televisões na época, o pai desse jovem cantor, ele blasfemou de Deus. E ele falou assim: se Deus existisse, meu filho não tinha morrido. É muito triste saber que, passados já mais de 2000 anos, a humanidade ainda não conhece Deus. Muitas pessoas ainda desconhecem Deus e o seu amor e tem uma facilidade muito grande de colocar a culpa em Deus em tudo que lhe acontece. Muitos ainda tentam colocar em Deus a culpa de todas as suas inconsequências. Mas a Bíblia e Deus não erra. No livro de Gálatas, capítulo 6, no verso 7, diz o seguinte: de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também ceifará. O livro de Atos, capítulo 7, conta a história de um homem cheio do Espírito Santo. Estevão, ele mesmo. Estevão, ele era um judeu, um homem íntegro e um homem temente a Deus e cheio do Espírito Santo. Mas os seus compatriotas e os judeus da época, os religiosos, eles não aceitaram o discurso de Estevão. Aliás, Estevão estava falando da promessa que Deus havia feito a esse povo. Deus havia escolhido esse povo para ser o seu representante na terra. E no discurso de Estevão, em Atos capítulo 7, Estevão vai discorrer desde o começo de Abraão até chegar em Jesus Cristo. E ele disse que Deus estava cumprindo a promessa dele, feita a Abraão, lá atrás. Lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, veja o que diz esse texto. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nós vemos aqui nesse texto o início da promessa que Deus havia feito para o povo de Israel e concretizando, completando a sua promessa em Jesus Cristo. E o discurso de Estevão foi justamente as palavras não dele, mas a palavra de Deus. Mas o que aconteceu com o povo? O povo não aceitou aquele discurso de Estevão. Ficaram furiosos com a palavra de Deus, porque a palavra não é de Estevão. Estevão pegou toda a escritura e discorreu desde Abraão até os profetas, Moisés, profetas, até chegar em Jesus Cristo, mas eles recusaram. E o que vai acontecer lá no verso 53? Olha o que diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Meus queridos, nós vemos aqui então o resultado da fúria dos homens contra Deus e contra uns dos teus servos. Muitos homens, eles morreram martirizados por causa da palavra de Deus. Os homens até hoje, eles estão furiosos com Deus. Eles não aceitam a palavra de Deus e querem colocar a culpa. Em quem? Em Deus. Porque eles estão furiosos com Deus. A promessa de Deus era que todos seriam abençoados por Deus em Cristo Jesus. Há poucos dias fiz uma ministração também em um lugar
onde moram pessoas abastadas, pessoas com uma condição financeira privilegiada, um povo que vive num lugar muito bom e de forma regalada. E algumas pessoas ficaram furiosas, não ficaram satisfeitas com o meu discurso. Porque o meu discurso, ele falou sobre a palavra que Jesus diz ao jovem rico, que muito difícil será um rico entrar no reino dos céus. É claro que ministrando uma palavra dessa no meio de pessoas abastadas, as pessoas não vão ficar insatisfeitas. Alguns ficaram insatisfeitos, não posso dizer que ficaram furiosos, porque não chegou até mim essa palavra. A palavra é que alguns ficaram insatisfeitos com isso. E nós, a sociedade humana, ela está querendo colocar a culpa de tudo em Deus. A fome é por causa de Deus, a guerra por causa de Deus, os nossos maus governantes por causa de Deus, e nós sempre querendo tirar a culpa das nossas inconsequências. E Deus está sentado no seu trono, santo e observando todas as coisas. E quais são as consequências de tudo isso? Nós vamos às igrejas, as igrejas estão vazias. E as igrejas que estão cheias de homens vazios. Enquanto isso, os baile funks, as baladas, os bailes nas praças estão lotados, levando a vida de muitas pessoas, principalmente de jovens, a uma destruição funesta. E nós estamos vivendo no meio disso. E quando nós vemos a miséria no mundo, nós queremos sempre colocar a culpa em Deus. Falar com Deus, Deus, mas por que tudo isso acontece? Isso acontece por causa das inconsequências da humanidade. E Deus não tem nada a ver com isso. Naquele tempo, há quase 2000 anos atrás, Estevão foi apedrejado. E até hoje, este ritual, ele continua a acontecer. Homens que pregam a palavra de Deus são apedrejados com palavras, com atitudes, muitas vezes com traição. Enquanto isso, nós vamos sofrendo as consequências de toda esta conduta funesta que a humanidade vive. Esta semana, nós lembramos a Páscoa. Eu não falo comemoramos a Páscoa porque, na realidade, essa palavra ela não se encaixa bem nesse contexto. Afinal de contas, Jesus Cristo ele foi crucificado. Nós temos a alegria da salvação, a esperança, mas foi um ato inconsequente daquele povo que era para representar Deus na terra. Quando fizeram para eles a proposta, vocês escolhem Jesus ou Barrabás? Eles escolheram Barrabás, um criminoso, e mandaram soltar. Enquanto Jesus, o Santo de Deus, ele foi crucificado. E até hoje nós sofremos as consequências dessa crucificação. A crucificação, sim, foi uma bênção para nós, porque hoje nós temos a esperança da vida eterna. Se Cristo não tivesse morrido, hoje nós não teríamos esperança. Todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Mas o Filho de Deus ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que Deus realmente, ele ama o seu povo. Será que depois de tudo isso, nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas? Nós vamos continuar furiosos com Deus? Você está furioso com Deus? Você conhece alguém que está furioso com Deus? Sabe o que diz a palavra lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14? Olha que coisa maravilhosa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Olha que palavra extraordinária, uma palavra de esperança que Deus ele concede ao seu povo e consequentemente a nós que vivemos hoje. Se nós nos humilharmos, orar, arrepender dos nossos maus caminhos,
a promessa de Deus é que Ele vai nos sarar, Ele vai fazer prosperar e vai permitir com que a nossa vida seja uma vida de bênção. Mas mesmo depois de tudo isso, muitas pessoas ainda vão continuar furiosas com Deus e furiosas com seus servos. Então, querido, eu espero que após você assistir esse vídeo, você possa mudar, você possa ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Não fica furioso com Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é toda nossa. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus familiares, deixe o seu comentário e vamos juntos disseminar a palavra de Deus, porque ainda há uma esperança, e a esperança é Cristo Jesus ressuscitado. Deus abençoe, um grande abraço, um beijo no coração e lembrando que você está sempre na ponta do altar.